Amém. É motivo de muita alegria, a Igreja do Senhor está trazendo aqui a mensagem. Confesso que o coração acelera, as pernas ficam se tremendo, porque é uma grande responsabilidade estar aqui, né, em cima do púlpito, trazendo a mensagem da parte do Senhor. Mas quando a pastora Edneia me ligou, né, Deus já tinha usado um vaso há uns 2 dias atrás e falou comigo assim, que logo mais eu ia receber um convite para fazer algo para o Senhor, e que não era para me rejeitar. No momento que a pastora Edneia me ligou, eu quis assim, falar não. O Espírito Santo de Deus me tocou e falou assim, epa, vai falar assim, né? Eu lembrei do que o vaso do Senhor tinha falado comigo. E esse aqui, pela misericórdia do Senhor, vamos aqui dar início à nossa mensagem desta noite. Quero falar também para a pastora Edneia, que essa igreja aqui, pastor, vai se encher. O Espírito Santo de Deus me revela e me mostra essa igreja aqui lotada. Não vai ser esses banquinhos aqui não, pastora. Você vai ter que acrescentar. Este lugar aqui, pastor, não vai ser só este lugarzinho aqui. O Espírito Santo de Deus me mostra uma igreja lotada, uma igreja cheia, todo mundo aplaudindo, batendo palmas, então glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Igreja do Senhor, vamos bater palmas para engrandecer o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus de Deus. Eita, Deus de maravilha. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, glória. Santo Deus de mistério. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo, glória a Deus, Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de João. João é o tema da mensagem da campanha. Hoje é o 4º dia. Hoje é o 4º dia da campanha, o novo nascimento, né? Que se encontra no livro de João, verso 3. Aleluia, glória a Deus. Eu vou ler aqui do 3, do número 1 até o 11. O Senhor me tocou, aleluia. Glória a Deus. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e lhes disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode se tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: o vento assopra onde quer, onde quer, ou vês a sua voz, mas não sabes de onde vem e para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu-lhe e disse-lhes: Como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre em Israel, e não sabeis isto? E na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais os nossos testemunhos. Aleluia. A palavra do Senhor fala aqui que Jesus Cristo ali, né,
estava ali, era noite, e Nicodemos era um homem, né? Nicodemos era um homem que ele era mestre, né? Ele ali naquele lugar, ele era como se fosse hoje os políticos, né? Os políticos ali dando ali as ordens, né? Então Nicodemos era um homem sábio. Nicodemos não era qualquer um. Nicodemos era um homem inteligente, mas ele não sabia das coisas espirituais. Ele não se interessava pelo reino de Deus, né? Trazendo essa mensagem para o mundo de hoje, existem muitas pessoas, né? Existe muita gente por aí, né? Que não se interessa pelas coisas espirituais, né? Nicodemos era uma pessoa que ele já era velho, que a palavra, se ele era uma pessoa que estava ali na política, trabalhava na politicagem daquela época, né? Então ele era um homem que não era um homem jovem, ele era um homem de meia-idade. A Bíblia não relata a idade dele, mas também não fala se ele era um homem jovem ou um homem velho. Mas se ele trabalhava ali, então ele tinha um cargo elevado, né? Ali junto com os fariseus, então ele era um homem que não era um homem jovem, né? E a Bíblia relata que ali ele começou a se interessar pelas coisas do reino espiritual. E ali ele foi ter com Jesus, né? Ele foi à noite, né? Ele foi ao encontro de Jesus à noite, escondido, né? Porque ele era fariseu. Então ali era proibido ali, os fariseus conversar com Jesus, né? Então ali ele se encontrou com Jesus à noite, escondido, e foi perguntar acerca do reino de Deus, né? Das coisas de Deus. E ali ele duvidou, ele perguntou para Jesus, como pode um homem, né? Já velho, já nascido, já velho, novamente entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo, né? Jesus, ele falava muito através de parábola, né? Muitas vezes a gente não entende, muitas vezes Deus fala conosco através de uma criança, ou através de uma pessoa, ou através até mesmo do vento, né? E muitas vezes a gente não entende o que Deus quer falar conosco, porque naquela época ali Jesus falava muito através de parábolas, mas nem todo mundo entendia. Mas essa foi a maneira que Jesus achou para explicar ali para Nicodemos, né? Do novo nascimento, que não é necessário voltar ao ventre da mãe, sim ser batizado na água e no Espírito Santo de Deus, né? Para que possa ter uma vida na presença do Senhor. Eu lembro do Senhor Jesus, eu lembro ali quando eu aceitei Jesus, eu creio que tem uns 9 anos por aí, acho que é mais ou menos 9 anos, né? Eu comecei a buscar tanto a presença de Deus, né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre me interessei pelas coisas de Deus, né? Mas eu era católica, né? E na igreja católica, não falando assim mal das igrejas, do catolicismo, né? Mas assim, não tem aquele interesse de ler a Bíblia, né? Como a igreja evangélica. A igreja evangélica, a gente tem aquele interesse de aprender, de estudar, né? De se apresentar mais a Deus, de conhecer mais as coisas do Senhor, né? E eu lembro ali quando eu aceitei Jesus, eu comecei assim, uma sede de conhecer, né? Eu lembro que Nicodemos se encontrava assim, naquela época, né? Tinha uma sede muito grande de conhecer as coisas de Deus, as coisas espirituais, né? Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu lia muito a palavra de Deus, eu buscava muito. Eu estava ali no ciclo de oração, tinha ciclo de oração à tarde, né? À tarde da bênção, e ali eu estava ali buscando a presença do Senhor. Eu lembro que eu tinha 1 mês e 15 dias, igreja, que eu aceitei Jesus. 1 mês e 15 dias, o Espírito Santo me batizou, né? Em línguas estranhas. Aí eu estava ali falando, estava ali todo mundo reunido ali na igreja, né? Nessa época da igrejinha do pastor Antônio, lá na outra rua, ali onde eu moro, na 116. E ali. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. E aí a gente buscando à tarde, estava eu, a irmã Valda, que hoje é a pastora Valda, que está ali pastoreando a Samambaia. E aí a gente buscando, o Espírito Santo de Deus ali me tomou em línguas estranhas. Igreja, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa ser batizado assim, e falar em dons de línguas, porque tem vários dons, né? O batismo tem vários dons, não é isso, pastora? Dom de línguas, sapatear, pular, né? Tem vários dons, né? E eu lembro que eu recebi um batismo de falar em línguas estranhas. E ali foi uma coisa tão maravilhosa. Eu senti uma coisa tão gostosa, eu senti uma coisa tão boa, que assim, é o primeiro amor, é muito gostoso.
o batismo nas águas, é uma coisa muito importante para nós servirmos a Deus, né? Que simboliza a purificação, né? Dos nossos pecados, né? E ali é muito importante o servo de Deus que está ali na presença de Deus, aquele que não for batizado, procurar fazer o discipulado, né? Procurar estudar, procurar fazer o discipulado para descer as águas, né? Jesus Cristo ele foi batizado aos 30 anos de idade, né? Jesus Cristo ele não precisava de ser batizado. Jesus não tinha pecado. Foi o único que andou na terra como homem e não pecou, né? Maria pecou, Pedro pecou, Paulo pecou, seus discípulos todos pecaram, mas Jesus, ele andou na terra e ele não teve nenhum pecado, né? Então ele se batizou ali nas águas, não porque ele tivesse pecado, né? Ele se batizou para que nos deixasse um exemplo, né? O exemplo que nós temos que ser batizados nas águas, para a purificação dos nossos pecados. Então, igreja do Senhor, vamos buscar enquanto há tempo, né? Vamos buscar a presença do Senhor, vamos buscar as coisas espirituais, vamos se interessar pelo reino de Deus enquanto há tempo, né? Porque a palavra de Deus fala que ninguém sabe o dia nem a hora que o Filho do Homem virá, né? É um abrir e piscar de olhos, né? Se a gente soubesse, igual a palavra de Deus fala, né? Que se a gente soubesse o dia que o ladrão viesse invadir a nossa casa, a gente colocaria guardas de dia e de noite, né? Mas a palavra de Deus fala que eles vão vigiar a gente dela, né? Então vamos nos colocar na presença do Senhor, vamos buscar, luta, peleja, a gente passa, todos nós passamos, né? Nós crentes, nós passamos luta toda hora, todo momento, mas é diferente, igreja, porque nós temos o Espírito Santo de Deus para nos consolar. Nós temos a presença do Senhor para nos consolar. Esses dias atrás, igreja, eu tenho passado muita luta, muita peleja. Eu tenho chorado muito, né? Esse hino que a comunidade que louvou, eu fiz me lembrar das noites que eu passei chorando, pedindo a Deus socorro. Mas Ele me socorreu, igreja. Porque eu estou aqui, graças a Deus eu estou aqui, na presença do Senhor. Fique forte na presença de Deus. Porque igreja, as pessoas aí do mundo, eles vão buscar refúgio na bebida, eles vão buscar refúgio nas drogas, na prostituição, nas coisas erradas. Mas nós que servimos a Cristo, nós tememos. Quando o pecado bate a nossa porta, a gente diz não, Deus é maior, porque o Espírito Santo de Deus é que está no controle da nossa vida. Então, igreja, vamos nos colocar na presença de Deus, né? Vamos buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Como é maravilhoso. Eu me arrependo de não ter ido há mais tempo. Eu me arrependo de não ter aceitado esse Cristo há mais tempo. Porque a partir da hora que eu levantei a minha mão ali, aceitei Jesus, uma grande mudança Deus fez na minha vida. Uma grande mudança, igreja. Tem vizinhos ali onde eu moro que chegam para mim. Outro dia chegou uma vizinha na minha casa. Eu vendo verdura lá na minha casa, eu vendo roupa, eu trabalho dentro da minha casa, né? Graças a Deus, Deus tem me honrado, tem colocado esse trabalho nas minhas mãos, porque antes eu não sabia fazer nada. Quando eu vivia com o pai dos meus filhos, né? Acho que a maioria das pessoas sabe aqui que o meu esposo que é meu segundo marido, né? Eu casei aos 16 anos de idade, então ali eu vivi 18 anos com o pai dos meus filhos, e ali eu me separei. E Deus constituiu a minha vida, me deu um novo casamento, que é meu esposo. E ali eu me coloquei na presença do Senhor. Antes de eu conhecer Ele, eu já era serva do Senhor. E ali Deus tem feito assim grandes coisas na minha vida. Eu não sabia, eu nem pagava a conta de luz, igreja. Nem numa fila de casaloteca eu pagava a conta de água de luz, eu não sabia fazer. Eu vivi até meus 33 anos com o pai dos meus filhos, mas eu era uma prisioneira, porque ele me aprisionava, eu vivia presa. E naquele mundo, entendeu? Para onde eu ia, eu tinha que ir. Nem nas igrejas, até para as igrejas. Ele nem ia para a igreja e nem deixava eu ir. Né? E assim, Deus tirou. Porque pedra de tropeço, Deus tira. A pedra de tropeço, Deus tira. Porque se é pedra de tropeço na vida de um servo do Senhor, Deus não tira. Deus não deixa. E ali Deus me colocou meu esposo.
né? E ali eu tenho me colocado na presença do Senhor, tenho lutado, tenho batalhado, Deus sabe como, mas com a ajuda do Senhor, nós estamos vencendo. E ali chegou uma vizinha minha lá em casa, olhou para mim e falou assim: irmã Neves, ela não é crente, né? Ela foi comprar umas batatas, né? Falou: Neves, eu estou vendo assim, você está tão diferente sua casa, você fez 2 andares, você tem carro zero, você está indo para a igreja, você continua indo para a igreja, né? Eu falei: continuo. Qual é a igreja que você vai? Eu vou para a igreja manancial, aqui subindo nessa rua. Ela disse: eu preciso conhecer essa igreja. Eu preciso conhecer essa igreja, porque minha vida não muda. Minha vida é a mesma coisa. Eu vou para a igreja católica, e lá ela disse que ela queria se casar de novo, mas o padre disse que ela não podia, porque ela já tinha sido casada anteriormente, né? Ela disse que você casou de novo, eu casei, porque a palavra de Deus fala, né? Deus, ele dá a carta de divórcio, né? Se a pessoa ali tiver algum motivo, no caso da carta de divórcio, é por causa de adultério, né? Mas Deus concede a carta de divórcio. Então Deus me concedeu a carta de divórcio. Por quê? Porque meu ex-marido me traiu. Então, para Deus, eu estou livre para casar de novo. Ela disse: então eu vou para essa igreja, porque eu quero me casar de novo, eu quero refazer minha vida. Eu estou vendo a sua vida mudada. Então nós somos testemunho, igreja, na nossa rua, aonde nós andamos. Nós somos testemunho vivo, que Cristo, ele faz a mudança na nossa vida. Quem faz a mudança é Jesus. Quem nos escolhe é Jesus. Quando alguém levanta a mão, né, para aceitar Jesus, a gente fala assim: eu aceitei Jesus. Não é nós que aceitamos Jesus, é Jesus que nos aceitou. É Ele que nos chama, é Ele que bate na porta do nosso coração. Mas nós temos que abrir a porta. Nós temos que abrir a porta do nosso coração para Jesus entrar, porque Jesus não é invasor, né? Satanás, ele é invasor. Se tiver uma brecha, ele faz arruaça, ele faz bagunça na vida do crente e da brecha. Mas Jesus, ele chega e bate. Ele chega e bate na porta. Ele faz. Se você abrir a porta, ele entra e faz morada dentro do seu coração e faz uma mudança na sua vida. Jesus, ele faz uma grande mudança naqueles que abrem a porta do coração para a gente entrar. E igreja, então essa mensagem, essa palavra, essa pequena palavra, essa pequena mensagem, eu queria trazer para a igreja do Senhor nessa noite, né? Eu estou começando agora. Essa é a minha 4ª pregação. Eu peguei uma vez no culto lá e 2 vezes na minha igreja. Essa é a 4ª que Deus assim está me concedendo. Eu quero agradecer a pastora Edneia, que me fez esse convite, viu, pastora? Eu me sinto assim muito honrada por você ter me dado essa oportunidade, viu? E quero agradecer muito ao meu Senhor, porque isso é promessa na minha vida. Deus tem falado, Ele tem falado que vai me usar nessa terra. Eu estou aqui, Senhor, eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. E eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Eu quero louvar o hino aqui para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Deus fiel, aleluia, Jesus. Deus santo, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu gostaria muito que quem souber me acompanhar nesse hino, glória a Deus. Eu ensaiei um pouquinho agora à tarde, mas tudo é para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos botar esse ônibus aqui agora. Aleluia, Jesus. Não. Aleluia, Deus. Santo Deus mistério. Oh, aleluia. Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim, loucura e tristeza era parte de mim, num terrível espinho.
vida e a morte eu vi. Do outro lado eu vi